Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Nas graças de Deus, sim, né? Estamos todos bem, caminhando aí nossa vida para a nossa evolução. Vamos continuar com nossos vídeos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje nós já vamos falar do tema 33, que pergunta o seguinte: médium analfabeto também psicografa? Espaço infinito a desvendar, existência divina, o amor maior. Bom, gente, o nosso estudo espírita desta semana vai tratar da mediunidade de psicografia. Vejam aí. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Por isso mesmo que não constitui privilégio, e usualmente essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns. Meus amigos, vamos sempre lembrar que o médium, ele é um intermediário, não é, entre o plano físico e o plano espiritual. Por isso, vamos ter sempre em mente que o médium, ele tem que fazer essa relação entre os desencarnados e os encarnados. Já vimos que existem vários tipos de mediunidade. Hoje nós vamos falar de uma mediunidade que é mediunidade de efeito inteligente ou intelectual, não é? E trata-se do médium psicógrafo, que é aquele que tem a capacidade de escrever sob a influência dos espíritos. Mas fica uma pergunta, né, interessante. E se o médium for analfabeto? Né? Se a pessoa ela é analfabeta, como ela vai escrever, se ela não o sabe? Não é? A espiritualidade nos explica que, no Livro dos Médiuns, depois, quem tiver a oportunidade de ler, que os médiuns que não sabem ler ou escrever, eles só fazem isso, só escrevem ou leem como médiuns, não é? Quando estão dando passividade. E esses médiuns são raros. Raros, por quê? Porque quando o irmão desencarnado vai se utilizar de um médium, não é, analfabeto, para fazer essa relação do mundo espiritual com o nosso mundo, ele vai ter, obviamente, uma maior dificuldade, não é? Em virtude do médium ter essa dificuldade mecânica pela falta de hábito que o médium tem de formar as letras. Então, o médium ele não tem essa facilidade de escrever. Então, vai ser mais difícil para a espiritualidade, não é? Quando se utiliza de um médium analfabeto. Mas por que motivo, não é? Tendo tantos médiuns, a espiritualidade se utilizaria, né, de um médium analfabeto para psicografar? Ouçam aí. A mediunidade propriamente dita independe da inteligência, bem como das qualidades morais. Em falta de instrumento melhor, pode o espírito servir-se daquele que tem à mão. Porém, é natural que, para as comunicações de certa ordem, prefira um médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. Acresce outra consideração. Quanto ao analfabeto, seu espírito pode ser mais adiantado do que o julgue. Tens a prova disso em certas evocações desses irmãos, mortos ou vivos. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns. Então, conforme expôs Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, não é? Nesses casos, nós temos em que o médium, ele psicografa o médium e sendo analfabeto, nós temos a psicografia mecânica. E o que é essa psicografia mecânica? O médium ele vai estar num estado de transe profundo, não é? Um transe que a gente chama um estado quase inconsciente, totalmente consciente, né? Ou sonambúrico. Então o médium vai estar nesse estado.
Desse modo, o espírito comunicante, né, que quer trazer a mensagem, ele passa a atuar diretamente sobre a mão do médium. Mas como? Ele segura na mão do médium e vai mexendo? Não. O processo é assim. O espírito, nós temos que sempre lembrar, ele não toma nem guia a mão do médium analfabeto para psicografar. Lembremos que eu já falei em outros vídeos que o espírito, ele entra em comunicação perispírito, não é? Então, o perispírito do espírito com o do médium, eles entram em comunhão, não é? E vai atuar sobre o perispírito do médium que está desdobrado. Então, o médium, quando ele vai psicografar, o perispírito dele sai do corpo, desdobra, não é? E o perispírito do espírito entra em comunhão, em contato com ele. Isso feito, o espírito que está se comunicando vai mandar um impulso para o perispírito do médium, certo? E o perispírito do médium, ou o espírito do médium, não é? Vai dirigir sua mão e vai dirigir o lápis. Então, o médium é o intermediário, por isso que é médium. Mas, o médium, nesse processo, dá para perceber, então, o quê? Que o médium, apesar de ele estar inconsciente ou sonambúlico, ele nunca, a participação dele nunca é nula nesse processo. Ele tem consciência do que está acontecendo nesse processo mediúnico. Vejam aí o que diz a espiritualidade. É passivo, quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito que se comunica, mas nunca é inteiramente nulo. Seu concurso é sempre indispensável, como o de um intermediário, embora se trate do que chamais de médium mecânico. Os nossos pensamentos não precisam da vestidura da palavra, e todos os espíritos percebem os pensamentos que lhe desejamos transmitir. Isto em razão das suas faculdades mentais. Allan Kardec, em Um Livro dos Médiuns. Então, meus amigos, por tudo que foi colocado, né, que foi dito, nós sabemos então agora que médiuns analfabetos têm total capacidade de psicografar. Apesar desse processo trazer maiores dificuldades para o espírito comunicante. E o que nós aprendemos com isso? Que nós devemos, então, todos estudarmos, não é? Para que a espiritualidade tenha em nós bons instrumentos de trabalho. Obrigado a todos novamente, não é? Esse era o vídeo dessa semana. Vamos continuar todos sempre tendo em mente que a mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. E esse caso que foi contado hoje demonstra perfeitamente essa frase. Obrigado a todos, uma boa semana e tchau.